Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Total. Eu sou a Gessel Oliveira e recebo mais uma vez nos nossos estúdios a nossa querida empresária Ayane Caetano, especialista em licitações públicas. Muito obrigada, Gessel. Seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho sobre o seu negócio, vamos entender. Muito obrigada. Hoje eu trabalho na assessoria e treinamento em licitação, mas eu trabalho com licitação já faz mais de 15 anos, atuando, fornecendo e prestando serviço para órgão público. E veio do ano passado, isso já faz de um tempo, né? Os clientes me procurando para fazer assessoria, e esse ano eu estou mais focada na assessoria e treinamento. Treinamento eu aplico presencial no escritório, e a assessoria, eu tenho alguns clientes limitados, né? Não é algo que eu consigo abranger. Meu escritório é um escritório pequeno, não é muito grande, então eu consigo fazer um trabalho mais personalizado, mais focado, tanto no treinamento quanto assessoria, mas não consigo ter uma cartela muito grande de clientes, né? Porque a gente somos em poucas pessoas no escritório. Essa é a minha atuação. E aí, a gente vem muito aquela coisa assim, né? Licitação pública, né? Em resumo, né, eu sou leiga, obviamente, ela é especialista, mas é assim, é fornecer para órgãos públicos. Tem uma prefeitura, um governo, a escola municipal, a escola estadual. Isso é fornecimento para a instituição. Mas o que seria licitação para a nossa audiência entender? Veja só, Gessel, a gente fala licitação, parece, para mim, que estou na área já faz muito tempo, um termo muito comum e as pessoas às vezes não sabem o que é. O órgão público tem uma demanda para contratar um serviço, para comprar um material, ele precisa fazer essa compra através de um rito, que é esse processo de licitação. Temos uma legislação que estabelece qual é o procedimento, como que funciona essa contratação, como que o órgão público pode comprar, como que ele compra respeitando os princípios constitucionais, como que essa compra pode ser feita. E esse é o processo de licitação, né? Esse rito de compra que o órgão público tem para fazer se chama licitação. Em resumo, imagina assim, né? Eu vou colocar da forma que eu entendo. Eu preciso comprar esse tablet. Então, eu normalmente numa empresa privada, eu vou fazer as 3 melhores cotações, vou comprar na plataforma X, eu vou lá e compro. Nos órgãos públicos, eles não podem fazer dessa forma, simplesmente sair comprando. Hoje a gente tem a gente fala lei nova, mas ela não é nova, já vem de algum tempo, é a 14133. Ela tem algumas diretrizes, depende da quantidade, você precisa de um, você precisa de quantos? É vários. Existe um processo interno que a prefeitura faz para conseguir realizar essa compra. Ela pode realizar essa compra através de uma modalidade que se chama dispensa. É uma modalidade mais célere, leva-se 3 dias, né? Mas ela precisa realizar um processo de compra. Preciso comprar um tablet. Então eu preciso internamente, eu órgão, tá? Manifestar o meu interesse em comprar o tablet através de um pedido de compra. Esse pedido de compra, ele chega para mim, fornecedor, e eu vou dizer se eu interesso ou não em participar dessa venda para o órgão público. Entendendo que o órgão público não paga à vista, entendendo que eu preciso ter algumas documentações para comprovar a minha regularidade. Então, esse processinho de compra não é tão simples como você, consumidor, consegue ir na lojinha e compra o tablet que você quer. Não é tão simples. Precisa ser respeitado esse procedimento. Essas condições. Porque é o nosso dinheiro. É dinheiro público, não é? O órgão público compra. Por conta da transparência. Compra com o nosso dinheiro. Então, existe esse processo de contratação e de compra para dar essa transparência para nós. Muito interessante. Então, de qualquer forma, e aí assim, uma pergunta que eu acho que você se faz todos os dias lá no escritório. Por que é tão difícil as empresas entenderem que qual que é a dificuldade que essas empresas têm de não fornecer? Então a pessoa pensa só vou fornecer para a empresa privada, por que elas não fornecem para o governo, por exemplo? Porque geralmente a empresa ou o prestador de serviço, ele entende muito do produto dele, ele entende muito do serviço dele.
E ele acaba não dando essa seriedade, não olhando para esse caminho que Para precisa esse ser... mercado. Não, é um caminho mesmo. O processo de licitação é um caminho que precisa ser percorrido. Antes de voltar para esse olhar do fornecedor e do prestador de serviço, eu vou falar um pouquinho de como eu comecei a trabalhar com licitação, tá? Comecei trabalhando CLT. Eu não amei licitação à primeira vista. Olhei para a licitação, nossa, paixão à primeira vista. Eu era CLT, eu era obrigada entre aspas, né? A fazer aquele trabalho porque eu era contratada. Pronto. Aprendi, mesmo na faculdade, eu já estudando sobre licitação, não era tão a fundo quanto a prática. Quando eu participei da minha primeira licitação, que eu fiquei em 22º lugar e eu venci e ganhei a licitação, foi aí que eu comecei a gostar. Todo mundo gosta de ganhar, né? Sim. Em 22º lugar. Na época era o Comprasnet, ou Beck, eu não me... 21 não sei. concorrentes. 21 concorrentes. E eu fiquei em 22º lugar. E essa licitação chegou em mim. E quando chegou em mim, eu estava preparada. Eu já sabia porque todos já tinham sido desclassificados. E acompanhei. Aí eu comecei a gostar. Eu comecei a me interessar. Como que isso funciona? Quais são as regras do jogo? Como que eu faço para participar? Já comecei a fazer planos em querer participar. Como eu faço para ganhar? Edital todo dia, leitura de edital todo dia. Então hoje eu trabalho com isso. É comum para mim, porque eu já venho trabalhando já faz muito tempo, mas eu me interessei. Eu gostei muito. Tanto que eu gostei que eu fiz a minha monografia em habilitação para licitação. Inspirei o meu colega de classe também a seguir na área. Pronto, comecei a participar mais de licitação. Saí dessa empresa, continuei na área de licitação. E hoje, qual é a minha diferença? É a persistência, Gessel. É a persistência. Eu falo para os meus clientes, precisa ter preço. Precisa ter preço, mas não é o diferencial, não é. Tem muitas licitações, eu tô entre 70% e 80% das minhas licitações, eu não tô em primeiro lugar. Eu tô em terceiro, em quarto, eu tô em mais, não tô em primeiro. Por quê? Você tem que estar lá, na verdade. Eu preciso persistir. E como eu entendo a regra desse jogo, eu vou olhar a documentação do meu concorrente, se é certo, se não é. Eu vou ver a oportunidade de me manifestar, porque às vezes chama os concorrentes, eles não estão na sessão. Eles perdem a oportunidade. Então, existe ali um trabalho que a gente faz de acompanhamento. Ah, não é assim, essa eu ganhei. Ok, essa eu perdi, próxima. E geralmente, quem é o dono do produto e do serviço, se ele perder o contrato, ele quer ir para um outro. E se você acompanha, e aí, pode a cada pancada que ele toma, ele vai desistindo também. Sim. Ele pode desistir. Ele não vai ajustando e afrouxando os parafusos. Ele vai perdendo a mão. Ele fala, eu não vou mais participar, eu só tô perdendo. Porque o olhar é seu. O olhar é seu. É você que vai olhar para aquilo, vai ver a oportunidade, ou você vai olhar para aquilo e vai ver empecilho. Você vai olhar para aquilo e vai falar assim, onde eu posso ajustar? O que eu posso fazer? Eu posso acompanhar? Por que eu errei? Por que eu errei? Tá perdido mesmo? Não tá perdido? Vai tentar ter um olhar. E quem tem o produto e o serviço, ele tá focado só no produto e só no serviço dele. Ele tá pensando em entregar, mas como eu vou entregar? Mas como eu vou... E na verdade, eu fui agraciada com o treinamento de vocês, né? Que nós fizemos, foi o ano passado, Foi né? o ano passado. O ano passado, que traz um olhar diferente mesmo, né? Que eu acho que aí que é o legal de vocês darem esse treinamento, porque assim, vocês entendem do processo. A gente só fica pensando assim, como eu vou entregar? Como eu vou chegar lá? O treinamento é 10 horas, mas e aí? Né? Eu falo por trabalhar com empresa de treinamento. Mas e aí? Mas como vai funcionar? Vocês não, vocês já olham, vocês já têm um olhar mais macro sobre aquilo, né? Eu queria que você, através disso que eu falei, o que dá para ser feito para poder participar e ganhar, né? Vamos pensar aqui, todo mundo quer ganhar, né, gente? Vamos pensar como que a gente pode, então, transformar essa visão do empresário com um pouquinho aí da sua expertise para tentar vencer aí, porque você também é empresária, né? Você também entra com as suas empresas para participar. Olha, foram bastante perguntas. Tudo junto, tá? Né? Mas eu vou voltar um pouquinho no treinamento. Hoje eu estou com um treinamento que é uma mentoria personalizada.
Qual é o seu produto? Eu vou desenvolver um treinamento para você em cima do seu produto. Eu vou participar de licitações com você ativamente ali, junto com você, para você entender o meu olhar. Porque eu quero trazer o meu olhar para você num treinamento. De há 15 anos eu fazendo isso, há 15 anos atrás de uma tela de computador lendo um edital, trazer isso para você em um único edital você não vai conseguir. Então, eu quero mostrar o meu olhar para você de uma forma que você entenda por quê. Eu tenho o conhecimento técnico, só que a minha prática ela é muito mais embasada. Porque a minha prática, às vezes, é falar para você, olha, isso tá na lei que não pode, mas você consegue fazer assim, mas você consegue fazer assado. Dispensa de licitação, você não pode se manifestar, mas existe um dispositivo constitucional que você consegue se manifestar. Então, eu vou trazer para você a teoria, mas é uma teoria com prática. Essa é uma mentoria que eu faço presencial, tanto no meu escritório ou na empresa, tá? Capacitando a empresa a entrar com esse olhar da licitação. De forma assertiva, tá? E voltando um pouquinho, por que que é um processo importante? Por que que é um processo importante? Você que tem o produto, que tem o serviço, se não entende do processo, se não entende das documentações, da importância de cada documentação, o que quer dizer cada documentação, o tempo do processo, quando que eu começo o serviço, quando não, como que funciona a emissão de nota, como que funciona o pagamento. Se eu não entendo esse caminho, eu não consigo atravessar essa ponte. Porque a pessoa já vai ficar, ela não consegue, e ela fala, ai, mas aí eu vou falhar, eu vou chegar lá, vai me pedir se eu não tenho, ou eu não vou saber, ai, aí, porque querendo ou não, as plataformas, elas também são complexas. São. Porém, deve ter um caminho. Tem um caminho. E é isso que eu mostro no meu treinamento. Porque se você consegue compreender o que ela está dizendo, o que ela precisa dizer, quais são ali o essencial, todas terão. Todas terão. Você já vai entrar na plataforma buscando aquilo que eu vou te falar. Olha, você vai buscar isso, você vai buscar aquilo, você já vai conseguir entender. O olhar treinado. O olhar treinado, para você identificar. É um processo, Gessel? Vamos falar assim, não é facinho, mas é um processo que tem... É algo novo que você tem que aprender a trilhar. Que tem que trilhar. E me fala uma coisa bem interessante, na linha de serviços, o que você vê de mais, o que mais os órgãos públicos buscam? Tem algum serviço que você fala assim, esse aqui quem tiver tem ouro? Sabe que é difícil eu te falar isso? Por quê? A necessidade nossa é a mesma do órgão público, porque o órgão público somos nós, né? Somos nós, são pessoas. Eles têm ali uma casa grande que é o município, é o estado que eles precisam atender, mas é a nossa necessidade, dentro de uma casa mesmo. Necessidade básica de produto e as necessidades de serviço. As necessidades de serviço. Vamos falar um pouquinho de um serviço mais usual? Jardinagem, conservação, patrimônio, segurança. Todo o serviço que nós temos dentro dos nossos lares, o órgão público vai necessitar. Não tem um produto assim específico. E numa escala maior. Muito maior. Num contrato muito maior. Dependendo do contrato com o órgão público que você pegar, você vai precisar focar suas energias só nele, porque é um contrato grande. Não, porque a gente começa a parar para pensar, quando você abre uma empresa, você fala, vamos por jardinagem. Então eu vou lá correr atrás do hotel para fazer a jardinagem do hotel, não consegui. Aí você vai atrás do condomínio, não conseguiu. E aí você vai gastando suas fichas nisso. E aí, às vezes, você esquece que a prefeitura da cidade precisa de jardinagem. É louco pensar dessa forma. Gente, eu gosto muito de olhar para os problemas olhando para mim. O que eu não estou vendo, o que eu não estou entendendo, qual que é o ponto que eu ainda não captei. Porque se eu olhar vendo dificuldade e uma barreira impossível de atravessar, eu não vou atravessar, seja o obstáculo que for.
Se eu olhar vendo como uma oportunidade de algo e como eu faço para atravessar, como eu faço para conseguir? Porque se um conseguiu, por que que eu não? Se uma empresa fornece, por que a minha não pode fornecer? Se uma outra presta serviço, por que que a minha não pode prestar? Tem alguns ajustes que a gente precisa fazer. Tem documentos que a empresa vai precisar emitir só para participar de licitação, que é documento específico. Esse olhar eu tenho também. Então, se uma empresa me procura e fala, olha, eu quero participar de licitação, primeiro ponto que eu faço é a análise documental da empresa. Primeiro, eu preciso estruturar a empresa, por quê? Não é só participar. Quem é você? Está devendo imposto? Você tem capacidade documental? Porque, vamos supor, você participa, você tem um preço bom, você ganha e não é habilitado? Nossa. Não, primeiro é montar o acervo documental da sua empresa, deixar ela habilitada para participar de licitação. Eu oriento ela e faço um relatório da documentação para ela. Ela está habilitada a participar de licitação? Está. Então, aí a gente inicia esse... Então, não adianta, senão é ao contrário, tem que ter etapas, né? Também não é milagre. Sim. Mas antes dessa etapa de análise de documentação, a gente tem uma conversa, e nessa conversa, junto com ela, eu mostro as oportunidades que tem. Qual é a oportunidade que o governo tem na sua área? Para o seu nicho. Para o seu nicho. E aí vou mostrando editais, vou mostrando contratações que já foram realizadas, para ir mostrando para ela o mercado, né? Primeiro você tem que entender esse mercado. Que o mercado ele se torna interessante porque, na verdade, há N possibilidades, né? Sim. Tanto em 3 tipos de órgão aí, né? A gente pensa no papel higiênico que está no banheiro da prefeitura, da escola, do poupa-tempo, sei lá. Tem que ter licitação para estar ali. Até um serviço mais específico. E aí vem um exemplo, tá? Uma pessoa com um serviço bem específico vai falar assim para mim, olha, mas eu dou um treinamento, uma capacitação que o órgão público não contrata. Aí eu vou levar para ela o inverso. Como que você apresenta para as pessoas a capacitação ou treinamento que você, ou curso, enfim, o serviço que você oferece, como que você apresentaria para alguém? Como uma oportunidade, como um diferencial, como dá para fazer esse mesmo trabalho com o órgão público. Você apresentar o seu trabalho e assim gerar a demanda. Porque, havendo o interesse do órgão público nesse trabalho, o órgão público vai fazer dar um jeito de contratar. Os trâmites internos para realizar a contratação do seu serviço. E é muito interessante pensar dessa forma, porque, na verdade, a gente bate o olho, você entra em plataformas, né? Hoje de licitação, muitas vezes tem as coisas lá e você fala, isso aqui não cabe para mim. E aí você tem que olhar assim, será? Por quê? Ah, porque é longe. Tá. Será que eu consigo compor um custo para ir? Ah, não cabe para mim, mas por quê? Ah, porque pede um documento específico, mas será que eu consigo me adequar e emitir esse documento? Então a gente tem que eu vou até as últimas consequências, tá? Você vai para tentar... Eu vou tentar. Até o último momento. No primeiro, a empresa não tem esse produto, acabou. Não, a empresa tem esse produto. Dá para ajustar? O que a gente consegue fazer? Por quê? Tem alguns documentos, como eu falei, que a empresa ela só vai precisar para participar de licitação. Então, tem como adequar. O que é esse adequar? Tem CNDs que eu só emito para participar de licitação. Atestado de capacidade técnica é um documento que o órgão público pede bastante para comprovar a sua capacidade em atender aquele produto ou aquele serviço. E a empresa geralmente não pega esse documento, mas ela tem. Ela tem porque ela executa aquele serviço. Mas ela nunca pediu uma comprovação. Nunca pediu. E o que seria esse documento? É um documento que ele vai comprovar que a empresa, por exemplo, uma empresa que prestou um serviço de consultoria. A empresa faz sempre aquele trabalho, só que ela nunca pediu para a empresa, para quem ela realizou aquele serviço, para o cliente emitir aquele documento. A empresa XYZ fez para o órgão público atestar isso. Olha, de fato, essa empresa faz esse serviço. De fato, ela já atendeu tantas horas desse contrato. Então, o órgão público precisa conhecer você. Como ele vai conhecer você? Através de documentação. É meio diferente a chave ali, né? É. Ele não vai ficar olhando na rede social, ele não vai ficar... Pode fazer, mas assim...
que já está no escopo da contratação que precisa desse documento. Essa estrutura legislativa precisa ocorrer dessa forma. É muito interessante. E Ayane, me fala uma coisa, qual o seu conselho para as empresas hoje, no âmbito de licitação? Qual o conselho que você daria hoje? Olha, eu gostaria muito, de verdade, que elas olhassem como oportunidade. Porque tem muitas que olham como burocracia. Não que a gente não tenha uma parte burocrática, tá? Porque a gente tem. Só que se eu não aprender a surfar nessa onda da burocracia, eu não vou conseguir mostrar o meu trabalho. Eu não vou conseguir mostrar meu trabalho, não vou conseguir mostrar o meu serviço. Tem oportunidade? Tem. Se eu falando para você do meu primeiro contrato, que me trouxe esse interesse em querer trabalhar com órgão público e chegou em mim, é porque tem oportunidade. Dá para participar. Tem demanda. Tem demanda. Existe ali uma portinha, que eu falo que é uma portinha para todos. Para todos. Todos quem? Toda empresa que tenha produto, que tenha serviço, que tenha capacidade em conseguir fornecer para uma pessoa física, tenha capacidade de conseguir fornecer para órgão público também. Eu gostaria que eles olhassem como chance de crescimento para sua empresa. E quem como iniciar? Por isso? Pensa assim, ó. A Ayane falou, me despertou. Onde eu começo? Tem algum site que eu possa ir buscando essas informações? Vai buscar oportunidade no PNCP. Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Coloca lá no PNCP, coloca no Google, PNCP editais. Você já vai encontrar o portal do governo. Ali você vai colocar o seu objeto. Qual que é o seu objeto? Olha, eu trabalho com papel sulfite. Papel sulfite. Coloca a região também, tá? Porque às vezes a pessoa vai atender a nível nacional, vai aparecer bastante licitação. Vai ser lá no Acre, você não vai fornecer papel para o Dá Acre. para dar um filtro. Coloca o seu objeto e filtra o estado. Objeto, filtra o estado ou o município que você quer atender. Vai aparecer, não precisa colocar todos os filtros, porque senão você vai ficar perdido na plataforma e às vezes ela não busca se você coloca tudo. Palavra-chave do seu objeto, da atividade que você realiza ou do objeto que Aí você nesse fornece. exemplo, papel sulfite São Paulo. Pronto. E ali vai aparecer as oportunidades. Você vai identificar as oportunidades. Pode entrar na licitação, ali já vai estar o edital. Você já pode entrar. Tem bastante licitação. Ali é o ponto inicial. Você começa por ali. Começa olhando o que tem de oportunidade. Ali você vai conseguir identificar se você consegue atender ou não. Consegue atender ou não. Segundo passo, eu vou pedir para entrar em contato comigo, tá? Sim, com toda certeza, para não fazer, né, para não fazer besteira, mas para entrar de forma assertiva. Porque muitas vezes você fica ali, aí você começa a se enrolar no meio dos documentos e já perde a vontade. Você fala, Ai, Gessel, mas eu vou te falar para você de coração, tá? Para não fazer besteira. Porque eu participo muito de licitação e eu vejo uma judiação. Empresas qualificadas perdendo por erros bobos banais. de documentação. Erros bobos de documentação. Não conseguiu emitir, não conseguiu. Bobos. E a empresa perde, a empresa tem capacidade. Então precisa entender como que funciona. Se você não entende como que funciona, você perde oportunidades E aí boas. quem está preparado, que fez de repente um treinamento com você, já vai estar surfando lá em cima. Já vai aprender. E eu levo essa tranquilidade porque é burocrático. Pode ser, vai depender como você olhar para isso. Mas eu levo para você o quê? Dá. Por que dá? Porque com a minha empresa, que até o ano passado eu fornecia e eu prestava serviço, eu tenho processos para te mostrar que deu. Porque você, dono do produto e dono do serviço, não vai conseguir. Dá. E é muito interessante, porque a gente começa a pensar em situações que a gente possa ganhar dinheiro. Então, pare de pensar só no lado privado e comece a pensar no lado público, então, de fornecimento. E aí, esse bate-papo, ele começa, né, a se tornar necessário a gente trazer outras oportunidades, principalmente no mercado atual. Ayane, eu quero que você deixe as suas considerações finais, porque, ó, o programa passou rápido. Mas, olha, lembrando, a Ayane, então, ela é especialista em licitações públicas. Ela está aqui na região de Jundiaí e pode, sim, atender a sua empresa
com mais ênfase, com mais processos e de forma mais assertiva, para você chegar no topo mais rápido. Isso aí. Você, empresário, que tem um produto, que tem um serviço, que não atende órgão público ou que já atendeu órgão público e foi desclassificado por algum problema, teve alguma dificuldade nesse processo, entre em contato comigo. Eu faço o treinamento personalizado para as empresas e faço assessoria também, tá? Assessoria para quem quer fornecer produto, para quem quer prestar o serviço, eu faço esse atendimento. Entre em contato comigo que eu vou te mostrar os caminhos, como que funciona esse processo, como que funciona as etapas, as vantagens, as desvantagens, tá? Eu faço esse acompanhamento. Então é isso. A Iane, fala seu Instagram, Iane. A Iane Licitações. Então tá bem fácil, a Iane com Y. Isso. A Iane. Mas se você não conseguiu pegar essa informação, entra em contato com a gente, fala nesse post aqui, nós estaremos com esse episódio lá no SP Mais BR, tá? Então lá depois a gente vai passar os contatos dela. Tenha pelo menos essa conversa. Já não vá para os finalmente achando que não dá. Tenha essa conversa com ela de uma forma mais como uma consultoria para ver se o seu negócio aí pode despontar e ir além aí, né, do óbvio, né? Eu faço uma conversa totalmente despretensiosa. Eu quero mostrar para você se você tem oportunidade. Vai ter oportunidade? Sua empresa tem capacidade? É totalmente despretensiosa. Tem que ser bom para você para ser bom para mim. Tá? Tem que ser bom para você para ser bom para mim. Se você olha, gostei, eu quero fazer, quero aprender, aí a gente monta uma estrutura de trabalho, tá? Mas esse primeiro olhar é para você, não é para mim, é para você. E depois a gente alinha uma parceria de trabalho. Olha, muito bacana. Bom, e é isso, gente. Quer mais informações, então? A Iane Licitações lá no Instagram, tem todos os contatos, ou então entre em contato conosco para a gente passar. Eu quero agradecer aos apoiadores, então, desse episódio, ao Ibis Jundiaí Shopping, ao Esponta Pizza Bar, a Rádio SP Plus, a Evolucência Cursos e Treinamentos, Brechó, do Força Jovem, Guinzo Sistema IRP, BR Coworking e a NR1 Consultoria BR. Eu quero deixar os meus agradecimentos. Eu sou a Gessé Oliveira, aqui do Conexão Total. Nos vemos lá no portal SP Mais BR. O meu muito obrigada e até o próximo episódio.